Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é o Contando História da Semana e pra gente continuar essa saga de Capitão América, Capitão de Nada, parte 5 e parte 6, galera, exatamente. Vamos ver o que vai acontecer agora, se o Capitão vai conseguir fugir do Mirmidão e como que vai terminar por enquanto essa saga de Capitão de Nada, né? Bom, vamos começar do começo, né? Porque não tem como começar do final, né? Vamos lá. Bom, já começa a história nos mostrando que a equipe ali das super-heroínas se dividiram. Exatamente. Enquanto a Sharon junto com a Nina estão revistando as câmeras ali, tanto do Fisk, né, e tanto dos aliados do Von Strucker para ver se o Capitão consegue fugir do Mirmidão, a própria Miss Knight e a Sue Storm, né, estão se preparando para irem até o Mirmidão para capturar o Capitão América e levarem ele embora. Enquanto isso, a Dríade, né, ela está indo encontrar com o Estrangeiro. Como a gente viu que ela já queria vingança lá no último episódio, né, no último Contando História. E bom, enquanto isso nós vamos para o Mirmidão, aonde, né, aqueles aparelhos que desligariam ali aqueles sugadores de poder que estavam no Mirmidão, eles estão ali atacando alguns guardas do Mirmidão e tal, e os guardas estão ficando na pior, até porque todos os vilões estão com seus poderes de volta, então a coisa tá séria. O Capitão não tem muito o que fazer, tá saindo na porrada também com os soldados, e é isso que ele tem que fazer para tentar sobreviver ali dentro do Mirmidão, né? Porém, enquanto isso, nós vamos vendo ali, né, que o Capitão vai falando e tal, lutando ali, falando que ele não queria sair do Mirmidão daquela forma, ele queria sair da forma correta, porém não vai ter como, né? E enquanto isso, ele fala ali sobre o exército. Ele sempre liderou pessoas no exército contra nazistas, contra fascistas, e agora ele vai ter que liderar os prisioneiros, né? Vemos o Capitão ali dando ordem para alguns prisioneiros e alguns vilões falando: quem é você? Por que a gente iria ser comandado, né, pelo comandante supremo da Hydra? Por que a gente faria isso, né? E enquanto isso nós vemos o próprio Capitão mostrando por que eles tinham que fazer isso. O Capitão pega uma lata de lixo ali, um ferro ali, e bate na parede e derruba 3 soldados do Mirmidão de uma vez só. Após isso, um prisioneiro ali, um vilão, vira pra todos os outros e fala: ouçam ele, vamos seguir as ordens dele que a gente vai conseguir sair daqui tranquilamente, né? E bom, enquanto isso nós vemos um pouco da Dríade. O que está acontecendo com ela, né? Como eu falei, a gente vê que a Dríade vai se encontrar com o Estrangeiro, assim como ela já queria fazer no último Contando História, e ela vai em frente, ela vai se encontrar com o Estrangeiro, né? Vemos que ela tá programando ali uma luta pra enfrentar o Estrangeiro ali, pra lutar contra os soldados ali, contra alguns capangas do Estrangeiro, e ela derruba alguns capangas, né? E o próprio Estrangeiro fala: você fez o meu trabalho, você fez o trabalho que eu já queria, entendeu? Esses caras aí não são nada, pô, pode derrubar quanto vocês quiserem, quanto você quiser. Agora, ó, bate de frente comigo que eu quero ver. E vemos essa porradaria estancando. A Dríade descendo o cacete no Estrangeiro. Os dois saem numa porrada severa, uma porrada muito boa. Até que essa porradaria maneira que tava rolando é interrompida. E infelizmente a porradaria é interrompida por quem? A mando de quem? Alexander Lukin. A gente viu no final da última história que ele contatou Ossos Cruzados. E é isso que a gente vê. A gente vê que a ajudante ali do Ossos Cruzados fala com ele, né? Quem que é essa menina? Quem que é ela, né? E o Ossos Cruzados fala: bom, eu não sei. Vamos seguir nossa ordem, porque se a gente seguir, o Alexander pode até dar um extra pra gente, que a gente tá fazendo mais rápido o serviço do que ele pediu, né? E o próprio Ossos Cruzados lança um tipo de bazuca e explode ali todo o local que tá lutando o Estrangeiro e a Dríade. Não vemos o corpo do Estrangeiro, mas dá a entender pra gente que ele morreu naquela explosão ali, né? A Dríade fica muito mal, a própria Sharon que tá em contato com ela fala, né? Como que você tá? Você tá bem? Calma aí, o que aconteceu, né? Pô, vamos ver isso aí, como é que você tá? E ela fala: não, tá tudo tranquilo, tá tudo sob controle, pode ficar tranquila, eu vou me recuperar, né? E o próprio Ossos Cruzados e aquela ajudante acham que a Dríade também morreu naquela explosão, mas não, né? A Dríade só seguiu em frente. Enquanto isso, vemos o Capitão lá no Mirmidão, né? O Capitão junto com os prisioneiros, ele comandando esses prisioneiros ainda, e eles descendo cacete em mais guardas, e o plano deles é ir até os submarinos do Mirmidão, e eles fugirem do Mirmidão pelo submarino. Esse é o plano inicial que o Capitão bola, né? Enquanto isso, vamos para a central de câmeras, onde o Von Strucker, que tá completamente acabado da porradaria que ele teve com o Steve na última história, né? Ele vai pedir para todos os guardas irem, pra mandar todo mundo, sabe? Não restar nenhum guarda dentro do Mirmidão, até os que estão na câmera ali de segurança, todos vão. E é nesse momento em que ele percebe que tem alguém atrás dele. Quando ele vira, vemos Miss Knight e Sue Storm atrás dele, né? Ele quando vai atacar a Sue Storm e a Miss Knight,
ele acaba desmaiando, apaga no chão, né? Buf, caiu no chão. Por que ele faz isso, né? Vemos que a Sue Storm, que estava comandando ele mentalmente ali com seus poderes, né? Os seus poderes invisíveis ali, ela estava comandando e acabou fazendo ali mentalmente o Von Strucker ser derrubado. E obviamente elas vão capturar o Von Strucker, mas antes elas percebem que o capitão tá precisando de uma ajuda e elas vão ter que ajudar o capitão. Bom, após isso vemos o capitão meio que sendo traído. Exatamente, o capitão ele recebe um golpe por trás, né, de um dos prisioneiros. O prisioneiro acaba jogando um tipo de rajada de fogo nele, né? E ele acaba caindo. E a gente vê ele conversando com a gente, né? Mentalmente, falando que ele não esperava, que ele já esperava, no caso, isso, né? Que ele não estava surpreso em descobrir que os prisioneiros traíram ele no momento final. E os prisioneiros pegam todos os submarinos e vão embora. O que resta para o capitão, né? Enquanto isso, vemos que alguns super policiais ali, policiais robôs, que são comandados pela própria Hydra, né? E também pelo Von Strucker, vão até o Mirmidão ali para prender o pessoal, né, para prender alguns prisioneiros. Alguns prisioneiros, antes de fugirem, né, e trair o capitão, até derrubaram alguns super policiais robôs ali, e o capitão fica no chão, acabado, porque ele sofreu um ataque nas costas, ele tá no chão ali, acabado, e quem que aparece pra salvar ele? Isso mesmo, Misty Knight e Sue Storm aparecem ali, né, já que elas já estavam ali dentro do Mirmidão, elas aparecem para salvar o nosso Capitão América, o nosso Steve Rogers, né, elas salvam ali ele, capturam ele, e ele fala, pô, tô surpreso em ver vocês aqui, não sabia que vocês iam vir aqui me salvar, né? Mas tá tudo bem, tá tudo certo, vamos embora. E bom, aqui terminou a parte 5, vamos para a parte 6 agora, porque a parte 6 já começa com porradaria do jeito que a gente gosta. Capitão América volta a usar o seu traje de Capitão América junto com o seu escudo, e vemos ele ali combatendo alguns soldados da Hydra que estavam lutando contra alguns policiais na rua. Isso mesmo, já que o capitão já fugiu do Mirmidão, está solto, é isso que acontece. Vemos o capitão ali descendo o cacete em alguns soldados da Hydra e logo após isso, ele voltando para casa, se encontrando com a Sharon à noite ali, né, ele com a roupa de Capitão América e tal, falando com a Sharon, pô, eu pensei que você tinha dormido, eu pensei que você já tinha ido dormir, né, e a Sharon fala, não tem como eu dormir, pô, minha cabeça tá a milhão, você é um fugitivo ainda, o Capitão América é um fugitivo, você tá ainda sendo acusado pela morte do General Ross, então não tem como eu dormir, sabe, a qualquer momento alguém pode aparecer aqui em casa, não tem como eu ficar tranquilo. O Capitão vai tomar um banho, né, e enquanto isso ele fala, tá tudo sob controle, o Capitão América tá vivo de novo. E a Sharon fala, não, larga isso da sua mente, cara. O Capitão América não está vivo, o Capitão América está morto. Você ainda é procurado pela SHIELD, você ainda é procurado pelo Nick Fury, você é um procurado do governo, você é um procurado dos Estados Unidos. O Capitão América não pode existir mais. O Capitão não aceita isso, ele não quer aceitar isso, né? É meio óbvio, ele não vai aceitar isso. Porém, nós vemos que a Sharon fala pra ele, o Steve Rogers está mais vivo do que nunca, mas o Capitão América tá morto. Você tem que deixar o legado do Capitão América para trás. Vai ser difícil pro Capitão, a gente sabe disso, mas com o tempo ele vai começar a entender isso. Enquanto isso, vemos o Nick Fury, né, vendo toda a bagunça que o Capitão fez ali contra aqueles soldados da Hydra, né, que a gente viu ele lutando ali, salvando alguns policiais, e o Nick Fury fala, pô, como assim, cara, como assim, um foragido da lei? Eu acredito no Capitão, eu acho que ele não matou realmente o Thunderbolt Ross, mas ele é foragido, ele é o maior suspeito. Como um foragido da lei está ajudando policiais? E outros ali, soldados da Hydra, da SHIELD, ainda falam com o Nick Fury, né? Olha só, ele é um foragido ainda, a gente tem que levar isso em conta, né? Porém, pra gente pegar ele vai ficar muito difícil, porque, né, o Wilson Fisk, né, que é, né, o prefeito de Nova York, ele manda em Nova York inteira, e a SHIELD é contra, né, é criminosa, e obviamente o Wilson Fisk é um criminoso. E o próprio, né, Nick Fury fala, ele ainda é o grande rei do crime, né, pra gente entrar em solo ali de Nova York e ir atrás do Capitão América vai ser meio difícil, né, a gente precisa de uma ajuda e a gente não acredita que foi o Capitão. É isso mesmo, Nick Fury tá mudando de lado, Nick Fury tá querendo mudar de lado e já, né, tem as provas que a própria Sharon Carter enviou pra Nick Fury daquela conversa que ela teve com o Wilson Fisk em algumas HQs atrás. Então o Nick Fury já tem as provas de que sim, Wilson Fisk estava por trás, junto com o Von Strucker, dessa falsa acusação do Capitão América. Vemos o Nick Fury entrando em contato com o Bucky Barnes, isso mesmo, nosso soldado invernal, falando, perguntando, né, o que tinha acontecido com o Von Strucker, aonde o próprio Capitão América está, e que o Capitão América não está seguro. Aonde o Capitão América esteja, a base que ele estiver, ele não está seguro, que o Capitão precisa de uma base nova. Nick Fury está ajudando o Capitão, exatamente. E nessa conversa nós podemos ver que o Bucky Barnes está ali junto
com a Dríade, né? E que eles estão mantendo o corpo do Von Strucker preso. Ele ainda não tá acordado, né? Ele ainda tá apagado do poder da Sue Storm, mas a gente vê que eles estão mantendo ali o corpo do Von Strucker preso, né? Enquanto isso, vemos o Capitão falando que ele precisa de uma equipe, que ele não pode fazer isso sozinho. E ele assume, né? Ele fala: o Capitão América tá morto e eu preciso que o Steve Rogers fique vivo. E para o Steve Rogers ficar vivo, eu preciso de uma nova base. Eu preciso de proteção. E é por isso que eu preciso de uma equipe. E é nesse momento que vemos todas as super-heroínas ali juntas com ele, naquele hangar, naquela base das super-heroínas. E vemos que o Capitão vai liderar essa equipe agora com tudo, né? A gente vê até uma brincadeira delas ali falando sobre o nome, qual o nome que a equipe vai se chamar, se vai se chamar Galera, né? Ou se a equipe vai se chamar As Pássaros, como que vai se chamar essa equipe, né? E no fim não tem um nome ao certo, elas só fazem esse tipo de brincadeira. E o Capitão fala, e a gente vê, né, a própria Mulher-Aranha junto com a Cheryl e outras super-heroínas ali, a própria Misty Knight, a Tigresa Branca, a Echo, falando que eles estão lutando não só contra, né, vilões, contra a Hydra, mas eles estão lutando contra governos, eles estão lutando contra pessoas de poder americano. E isso, e a própria, né, Mulher-Aranha, a própria Arpia, né, também fala ali durante aquela conversa de que governos e pessoas sempre vão e vêm, só que um sonho sempre se mantém vivo. E esse é o grande lema pra gente terminar essa parte 6 e terminar essa história por enquanto, né? Sonhos sempre continuam vivos. Enquanto isso, vemos o Capitão andando ali pelo um tipo ali de museu, né? Com os seus trajes e seus escudos ali, assim como a gente viu também em Capitão América 2, o filme, né? Que ele faz isso também. E vemos ele se encontrando ali com a Cheryl nesse tipo de museu e perguntando pra ela: o Capitão América realmente tá morto? E ela chegando nele falando: sim, de fato, você tem que aceitar isso. O Capitão América tá morto, mas sonhos nunca morrem. E a gente precisa que o Steve Rogers esteja vivo. E é nesse momento que ele pega ali o seu traje de Capitão América Soldado Invernal, aquele traje lá azul, né? Ele pega aquele traje, ele bota aquele traje, ele vai vestindo esse traje enquanto a Sharon vai falando quanto os sonhos nunca morrem, né? E nesse momento que nós vemos o Capitão América com o seu traje, com o seu escudo e falando a grande frase: Steve Rogers está vivo. Steve Rogers precisa estar vivo para lutar contra o mal. E por fim, vemos ali a Sharon Carter se encontrando com o Bucky Barnes, né, para eles conversarem sobre o corpo de Von Strucker, e aparece alguém. A Sharon até questiona o Bucky, né? Pô, como que você tá nessa estrutura? Como que o governo e a SHIELD ajudaram a gente a prender e guardar o corpo do Von Strucker pra gente estudar como ele ficou, como ele tá forte desse jeito? E do nada, quem que aparece? Exatamente. Peggy Carter aparece falando que ela teve essa influência na SHIELD e ela foi a responsável por eles conseguirem ter a barra meio limpa com o Nick Fury. Esse encontro entre Sharon Carter e a própria Peggy acaba que começa essa nova história. E é assim que a gente termina essa parte 6, né? Muito, muito boa. E agora daremos início a outra saga de Capitão América, né? A lenda de Steve Rogers. Se vocês quiserem, comentem aí nos comentários. Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu continue essa saga de Capitão América. É uma saga que tá dando bem certo, né? Tem muita gente gostando, tá dando uma visibilidade boa. Então, se vocês quiserem, eu continuo essa saga em A Lenda de Steve Rogers. Comenta aí. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!